Que Deus derrame bênção sobre nós. Amém? Que alegria viver tudo que a gente está vivendo. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 9. Vamos à nossa mensagem da noite. É tremendo o que Deus tem feito, e eu sempre digo isso, e gosto de reiterar. O nosso primeiro momento de culto, ele é de baixo para cima. Por que o culto é de baixo para cima nesse primeiro momento? Porque são sinais da terra enviados ao céu. A Bíblia diz, meus amados, que o louvor sobe, que a oração sobe e que a oferta sobe. Portanto, desde os primeiros momentos desse culto, ele tem um sentido, é de baixo para cima. Nós estamos louvando, nós estamos adorando, nós estamos orando, nós estamos ofertando, nós estamos entregando o nosso culto a Deus. Mas agora a Bíblia diz que a palavra vem, a palavra desce, ou seja, agora é o céu respondendo à terra. Então a gente vai fazer duas coisas. A gente vai se comportar como quem acredita que o céu está respondendo à terra. E se o céu está respondendo à terra, para mim está. Para quem mais? Para quem mais? Então a gente vai sentar, a gente vai aquietar, a gente vai ouvir e a gente vai respeitar. Posso ouvir um amém? Diga glória a Deus. Glória a Jesus. Se os pais precisarem de um apoio, tem a salinha. Se não fica na salinha, senta na porta estrategicamente, porque nós estamos todos aqui para cooperar uns com os outros e todos nós podermos ouvir a boa palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E quando a gente renova o nosso comportamento, a gente também consegue acessar ambientes onde Deus responde a nossa vida. Louvado seja o Senhor. Capítulo de número 9 do Evangelho de João. Eu tenho algo muito poderoso para ministrar sobre a tua vida, porque eu creio que em algum tempo você se tornará uma pessoa irreconhecível. Quem te conheceu não vai te conhecer e vai dizer, é você mesmo? Porque eu estou vendo um tempo de mudança tão grande chegando. Eu estou vendo um tempo de transformação tão grande chegando pela palavra de Deus, porque o Evangelho não é social, o Evangelho é transformacional. O Evangelho não é uma ativação, o Evangelho é uma transição. O Evangelho não é apenas uma restauração, o Evangelho é um novo nascimento, é um novo começo. Quem pode dar glória a Deus? Levante a tua mão e diga, Espírito Santo, eu quero ouvir a tua voz e receber a tua palavra. Quem pode dar glória a Deus e um aplauso ao Senhor neste lugar? O texto é conhecido, mas traz revelações profundas, e agora vamos lá. Capítulo 9, verso 1. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença, e seus discípulos lhe perguntaram, Mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, precisamos realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Então, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e aplicou aos olhos do homem. E então disse, vá lavar-te no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Diga comigo, foi, lavou-se e voltou vendo. Aleluia. Verso 8. Seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram, não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? 9. Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam, não,
apenas parece com ele. Mas ele próprio insistia: sou eu. Aleluia. Segura na mão de alguém e diga: vem uma mudança que vai te deixar irreconhecível. E eu não estou falando que ela seja estética, se bem que tem gente que nós vamos orar por. Mas é uma mudança no espírito. É uma mudança interior. É uma mudança na mente. Porque o evangelho é transformação. O texto se dá quando Jesus passa por determinado lugar, olhe para mim, e então há um homem sentado mendigando. Esse homem que está mendigando é cego de nascença. Nunca viu a luz, nasceu cego. Então os discípulos fazem uma pergunta importante. Qual pergunta? Eles perguntam: quem pecou? De quem é a culpa para ele ter nascido cego? De quem é a culpa para ele ser assim? Eles estão falando algo baseado na sua mentalidade. Eles foram criados numa mentalidade de causa e efeito, bênção e maldição, acerto e erro, culpa e condenação. Ou seja, a mente deles e a maneira como eles foram educados e formatados é o seguinte: se alguma coisa deu certo, é porque alguém fez alguma coisa certa. Se alguma coisa deu errado, é porque alguém fez alguma coisa errada. E tudo precisa ter um culpado, tudo precisa ter um condenado. Então a mente deles era sempre dividida numa vida entre bênção e maldição. E eles eram educados assim porque esse era o sistema sobre o qual eles foram criados, o sistema sobre o qual eles foram educados, um sistema de bênção e de maldição. E então tudo para eles é o seguinte: se alguém está indo bem na vida, bênção. Se alguém está indo mal na vida, maldição. Se alguém está indo bem na vida, é porque fez tudo certo. Se alguém está indo mal na vida, é porque fez tudo errado. E então eles viviam nesse equilíbrio entre bênção e maldição. Acertei, sou abençoado. Errei, sou amaldiçoado. E a mente deles funcionava com esse sentido. A lógica deles era essa: se ele nasceu cego, existe um pecado aqui. E eles então querem investigar o pecado. Por quê? Porque aquele homem nasceu cego, então deve haver um pecado que o condene. A primeira coisa que a gente precisa entender é que essa era a mentalidade deles. Em Deuteronômio 28, 2, a Bíblia vai dizer que então o Senhor ia proferir bênçãos aos que obedecessem e seguissem perfeitamente os seus mandamentos. O texto lá diz assim: todas estas bênçãos virão a você e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Então, se alguém tinha bênção, é porque havia feito tudo certo. Agora, também havia uma lista de maldições. O verso de número 15 de Deuteronômio 28 vai dizer que se eles desobedecessem a Deus, se eles errassem, eles então seriam amaldiçoados. Vai dizer assim: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas estas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E então agora eles andavam olhando para vidas, e a depender do que eles olhavam, ele dizia: bênção, maldição, acertou, errou. Mas quando eles olham para alguém que nasce já marcado por uma tragédia, eles perguntam: e aí? A culpa é de quem? É dos pais ou é dele? Pense comigo. Isso só podia ser feito a partir de misérias, tragédias, dores que fossem visíveis, diagnosticadas. E as pessoas que carregam misérias interiores?
questões que ninguém vê, ninguém mede e ninguém sabe. Porque existe uma verdade que o Novo Testamento vai colocar para nós. Romanos capítulo de número 3, verso de número 23. Todos pecaram. O que diz o texto? Todos pecaram. E se o pecado é a raiz e a causa da maldição, então todo homem estava encerrado, submetido a uma maldição. Para alguns, a maldição era visível, contábil, diagnosticada. Para outros, não. Mas que todo homem estava debaixo de uma maldição. Quando o homem peca no jardim do Éden, uma palavra de maldição é dada sobre a terra. O homem atrai sobre si o fardo do trabalho, a dor, o sofrimento, as enfermidades, a morte, as angústias desta vida. Ou seja, todos nós estávamos, de certa forma, debaixo de uma maldição. Alguns aparentes, outras interiores, não visíveis, não diagnosticadas. Mas é fato de que todos pecaram. Todos pecaram. Mas o que é lindo nesse texto, eu quero mostrar para vocês e quero fazer um ponto. Porque eu fui treinado, desde menino, a decorar o verso 23 do capítulo 3 de Romanos. Com muita facilidade a gente é ensinado. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas sabe o que eu percebi quando eu fiquei mais grandinho? Que eu comecei a ler a Bíblia? Que eles não deviam ter me ensinado o verso 23. Eles deviam ter focado para mim no verso 24. Porque a maioria de nós sabe o 23, mas não sabe o 24. Porque o 23 é a constatação de que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas o 24 é a boa notícia, porque sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Oh, aleluia! Sabe o que ele está dizendo? Embora todo homem esteja debaixo do pecado, por causa da raça humana estar debaixo desta raiz de maldição e pecado, em Cristo Jesus há uma redenção, em Cristo Jesus há uma libertação. E o que ele está dizendo para mim e para você, aleluia, veja o verso de número 25, Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça, em sua, aleluia, aleluia, tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Jesus pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. E eu quero pregar um negocinho que está fora de moda. O sangue de Jesus nos redime de todo o pecado. Há uma palavra poderosa nesse texto que a gente acabou de ler, que é a palavra redenção. É por isso, parênteses, voltemos ao texto, fica comigo, vamos lá. Os discípulos dizem, quem pecou? Eles estão procurando condenação. Mas Jesus vai dar uma perspectiva de futuro, porque Jesus não veio condenar, Jesus veio redimir. Levante a tua mão e diga, Jesus não veio condenar, Jesus veio redimir. O que quer dizer? Que Jesus não veio apontar culpado, mas Jesus veio resgatar da culpa. Jesus não veio apontar culpado, Jesus veio pagar o preço do resgate. Levante a mão e diga, fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Redenção, e eu preciso que você entenda isso.
E eu vou tentar trazer um conceito teológico profundo com uma verdade simples para nós. Redenção é um ato jurídico de libertação. E a figura é exatamente essa. É um ato de 3 momentos. Você vai ao mercado de escravos. E lá você compra um escravo. Qual o primeiro ato? Comprar o escravo. Comprar o escravo. Esse lugar no mundo romano, Paulo está escrevendo aos romanos sobre redenção. Esse lugar no mundo romano chamava agorazo, que era o mercado de escravos. Normalmente ficava na porta da cidade, na ágora, que era a praça principal da cidade. Lá tinha um mercado de vender gente, que você podia ir lá e comprar uma pessoa, e essa pessoa se tornava sua escrava. E o primeiro ato da redenção é ir no mercado e comprar o escravo. Isso é agorazo. O segundo ato da redenção é exagorazo. O prefixo ex é colocar para fora, de externo, externar, entendeu? Exagorazo, que é tirar do mercado. Era o segundo ato, tirar do mercado. Então você, para fazer uma obra de redenção de alguém, você ia no mercado, comprava o escravo. Aí você tirava ele do mercado. Exagorazo. E agora, você cumpriu o terceiro ato, que era tirar as cadeias, libertar e deixar ir, libertar e deixar partir. Eu preciso pregar isso para você essa noite, porque Jesus foi nos buscar quando estávamos presos pelo poder do pecado. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, em 1 de Pedro, capítulo de número 1, verso de número 18: pois vocês não sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata e ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. A primeira coisa que Jesus fez foi visitar o mercado de escravos, onde eu estava, onde você estava, e com o seu sangue, Ele não me comprou com prata, Ele não me comprou com ouro, Ele me comprou com o seu sangue. Ele me comprou com o seu sangue, Ele te comprou com o seu sangue. Ele foi lá no mercado de escravo e disse: eu pago o preço. O preço não será de ouro, o preço não será de prata, mas será um preço de sangue. Jesus comprou a minha vida naquele mercado de escravos. Jesus comprou a sua vida naquele mercado de escravos. Então, meu irmão, a escravidão que me aprisionava, a escravidão que te aprisionava, seja ela visível ou invisível, seja ela externa ou interna, o Senhor está te dizendo: eu paguei o preço para que você não seja mais escravo. Eu paguei o preço para que você já não esteja mais sob o domínio do pecado. O teu trauma não te governa mais, o teu medo não te governa mais, a tua dor não te governa mais, o teu vício não te governa mais, a tua disfunção espiritual, emocional não te governa mais. Cristo Jesus te comprou, Cristo Jesus te fez livre, e hoje, nesta noite, o Espírito Santo veio te dizer: você foi comprado para ser livre. Levante a mão bem alto e diga: eu fui comprado para ser livre.
Quando os discípulos dizem quem pecou, Jesus vai dizer: ei, eu não vim aqui para julgar, eu vim aqui para comprar. Eu não vim aqui buscar culpado ou reforçar maldição e condenação. Eu vim aqui para um resgate, eu vim aqui para uma redenção. O primeiro ato foi na cruz. Jesus pagou o preço pelos meus e pelos seus pecados. O segundo ato, exagorazo, que é quando o escravo é levado para fora, ele é tirado do mercado. Colossenses 1,13 vai dizer assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas, nos tirou para fora, nos tirou daquele lugar de pecado e medo, nos tirou daquele lugar de opressão, nos tirou daquele lugar de dominação e nos transportou para o reino de seu Filho amado. Ou seja, ele está cumprindo agora na minha e na sua vida o segundo ato. O primeiro ato foi quando lá na cruz, 2000 anos atrás, Jesus entregou sua vida e disse: pelo preço do pecado do Júlio, pelo preço do pecado do Cláudio, pelo preço do pecado do Antônio, pelo preço do pecado do Márcio, eu estou pagando na cruz, está quitado. Aí agora, quando eu aceitei Jesus, ele me tirou do mercado e disse: este não está mais no mercado para ser abusado, para ser ofendido, para ser ferido, para ser condenado. Eu estou tirando ele das trevas, eu estou tirando ele deste lugar de pecado, e eu estou transportando ele para o reino da minha maravilhosa luz. Ou seja, na cruz, Jesus me libertou do pecado. E quando eu tinha 11 anos de idade, que eu levantei a minha mão para entregar a minha vida para Jesus, ele falou: agora o preço por ele já está pago. Eu vou tirar ele das trevas, eu vou tirar ele desse lugar de morte e solidão, e eu vou colocá-lo agora no meu reino, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso seguinte que vai dizer: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O pecado não terá domínio sobre nenhum de vocês, pois o sangue de Jesus tem poder de redimir o homem que era capacho, o homem que era escravo, o homem que era dominado pelos impulsos do pecado. Já não é mais. Você foi comprado e você foi tirado. O segundo ato foi cumprido. E agora, para completar a obra da redenção, vem o terceiro ato. Eu compro, eu tiro para fora. Mas me incomoda, antes de falar do terceiro, é que alguns que são tirados para fora, parece que têm saudades. E querem de novo sentir aquele cheiro, aquele ambiente, e muitas vezes se sujeitam e voltam para aquele lugar. E se colocam de novo debaixo do jugo do pecado. Olha o que a Bíblia vai dizer. Em 1 de João, capítulo 3, verso de número 8. Jesus está nos convidando a viver a liberdade. 1 de João 3,8 diz: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Agora leia comigo o final, todo mundo, vamos lá.
Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Diga comigo, as correntes precisam cair. Você entende isso? Os discípulos então perguntam: quem pecou? Jesus diz: nem ele, nem seus pais. Mas foi assim para que nele se manifeste as obras de Deus. Eu vou comprá-lo. Eu vou tirá-lo do mercado. Eu vou soltar suas correntes. Eu quero liberar uma palavra aqui hoje. O sangue de Jesus te redime. O sangue de Jesus te liberta. O sangue de Jesus te resgata. O sangue de Jesus tem poder. Agora é hora de deixar as correntes caírem. E o terceiro ato é o ato de liberar para ir. Volte comigo para João capítulo 9, e eu quero demonstrar para você isso na vida daquele cego. É curioso. E aquela conversa desperta uma resposta tão profunda. Jesus prefere dar propósito do que encontrar culpado. Jesus prefere dar destino do que ficar discutindo o passado. Eu vim liberar você do teu passado nessa noite. Eu vim dizer para você que Jesus não quer ficar caçando culpado. Jesus quer liberar você para o teu futuro. Toque em alguém e diga assim: Jesus está te liberando para o futuro. Pelo sangue de Jesus, você está sendo liberado para o seu futuro. E a pedagogia de Jesus é extraordinária. Porque Jesus podia curar aquele homem como curou qualquer outro. Mas Jesus faz o seguinte: cospe no chão, faz um lodo, aplica no olho do ceguinho. E o cego agora, Jesus fala para ele: vai até o tanque de Siloé. O cara já estava cego e agora está cego com o olho lamecado. Irmão, imagina que esse homem tropeçou. Imagina que esse homem se perdeu. Imagina que esse homem teve que perguntar caminho. Imagina que esse homem teve dificuldade. Mas Jesus disse para ele: vai, você está livre para ir. E aí você precisa entender que existem dois tempos: o tempo em que você recebe e o tempo em que você encontra. E eu preciso deixar isso claro para você aqui, e você vai perceber. Irmão, quando Jesus tocou nele, ministrou nele, estava garantida a cura. Sim ou não? A cura dele já estava pronta. Mas ele já estava vendo? Ainda não. Mas Jesus já tinha ministrado a cura? Mas ele já estava vendo? O que faltava? Ele caminhar até o objetivo. Como é que isso funciona no mundo espiritual? Olha o que vai dizer Mateus 7,7. Pedi, pedi. E quem pede? Quem pede, já é dele. Mas aí vem a segunda parte. Quem pede, recebe, mas é quem? Quem encontra? Quem encontra? Então ele está dizendo, ó, você pediu e recebeu. Agora você vai buscar e encontrar. Sabe o que Jesus fez, Ana? Jesus quebrou dele o coitadismo.
Porque a maioria das pessoas, quando é liberta de algo, ele também precisa ser liberto do coitadismo. Jesus disse, ó, eu já te abençoei, a bênção já é tua, agora vai encontrar. Vai encontrar tua bênção, vai encontrar teu milagre. Por quê? Porque ó, eu te tirei, eu te comprei, te tirei e te liberei. Eu vou comprar aquelas lousas que desenha. Vou desenhar aqui no telão assim, porque eu preciso desenhar isso para você. Jesus te comprou, primeiro ato. Jesus te tirou, segundo ato. Agora Jesus te liberou, terceiro ato. Você está liberado para encontrar o que Deus tem para a sua vida. Você está liberado para encontrar o propósito e o plano de Deus para a sua vida. Você está liberado para ir viver o extraordinário de Deus na sua vida. Você está liberado para encontrar o que Deus tem para você. Jesus te resgatou, Jesus te comprou, Jesus te libertou e Jesus te liberou. Eu quero te dizer que esta libertação de hoje não vai parar em tirar você do ambiente do pecado, não vai parar em tirar você do ambiente do pecado, mas Ele pagou o preço, Ele tirou você do ambiente do pecado, e agora Ele libera você para encontrar aquilo que Ele tem para a tua vida. Quem recebe essa palavra hoje? Quem recebe essa palavra hoje? Agora aquele homem sai, e alguém disse para ele, ei, o que foi? Jesus tocou nos meus olhos, eu só preciso encontrar a água que vai lavar os meus olhos, porque eu já estou curado, eu já recebi a minha bênção, eu já recebi o meu milagre. Pastor, não estou entendendo. Quando Jesus te comprou, o primeiro ato foi na cruz. Quando Ele te encontrou, Ele tirou você do pecado, e agora Ele está dizendo, eu te libero para você encontrar a tua graça e a tua vitória. E é aí, bem aí, que você vai experimentando a liberdade. Por que algumas pessoas não conseguem ir? Porque algumas delas têm uma identidade distorcida. Não posso ir. Por que algumas pessoas não conseguem ir? Porque algumas delas vivem a extensão de um trauma. Eu já me machuquei tentando ir. Por que algumas delas não conseguem ir? Porque uma cultura foi implantada. Olha, você nasceu para ficar à beira do caminho pedindo que alguma coisa caia na sua mão. Por que algumas pessoas não conseguem ir? Porque alguns erros não foram corrigidos em tempo oportuno. Ou seja, estão presas em erros, estão presas em traumas, estão presas em cultura, estão presas em culpa. Mas o Espírito Santo está aqui hoje para te dizer, você é livre para viver a boa vontade de Deus em sua vida. Você devia, não deve mais. Você era escravo, não é mais. Você estava no lamaçal, mas não está mais. Você foi comprado, foi tirado do mercado, e agora as correntes caíram, e você está livre para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em sua vida. Levante as tuas mãos para o céu e repita comigo, eu recebo a redenção pelo sangue de Jesus. Eu declaro o sangue de Jesus te redimindo e te libertando de toda a culpa nessa hora, em nome de Jesus. E onde o pecado reinava e dominava sobre a tua vida, eu declaro que esta noite uma profunda e verdadeira libertação está acontecendo. Você foi comprado, você foi resgatado, e agora você é liberado em nome de Jesus. Agora, quão grande pode ser a minha libertação? É uma boa pergunta, sim ou não?
Agora eu quero que você perceba que esse homem vai se expressar a respeito de Jesus de 3 formas. Já começo a terminar aqui. A primeira forma é quando indagam a ele: como você foi curado? Ele vai dizer assim: um homem chamado Jesus. O que ele diz? Um homem chamado Jesus. Eu pergunto: Jesus é um homem, sim ou não? Sim. Mas ele é só um homem? Aí eles perguntam: e o que você diz desse homem? Ele diz: eu digo que ele é um profeta. Percebe? No começo Jesus é quem? É um. Mas agora Jesus é um. Ele conheceu um pouco melhor. Ele entendeu um pouco melhor. Mas um pouco depois, mais à frente, ele encontra Jesus. E quando ele encontra Jesus, Jesus se apresenta como Filho de Deus, o Cristo Messias. E no verso de número 38 do capítulo de número 9, ele vai se prostrar e adorar, porque só Deus é adorado. Então ele está dizendo: eu conheci o homem, então eu conheci o profeta, mas no final eu preciso te dizer: ele é o Deus encarnado, ele é o verbo que se fez carne, ele é o Filho de Deus que se fez homem. Pastor, o que o senhor quer dizer? E com isso eu termino resolvendo a parada para te dizer. Tem gente que conhece o Jesus homem, é sábio, tem respostas para a vida, tem uma filosofia linda, um estilo de vida maravilhoso. Tem gente que conhece o Jesus profeta, é místico, gosta das coisas sobrenaturais, se encanta com milagres, revelações. Mas tem gente que vai mais fundo e que conhece Jesus, que é um homem, mas é mais que um homem, que é um profeta, mas é mais que um profeta. Conhecem Jesus, que é verdadeiramente o Filho de Deus. Fique de pé. Fique de pé. O homem volta. E quando ele volta, as pessoas começam a olhar para ele. Olhe para mim. E começa um outro debate sobre ele. Agora o debate não é sobre quem é o culpado. Qual é o debate agora? É ele mesmo. Pô, parece com ele. Acho que não é ele. Ele está diferente. Eu sei que você já viu um monte de anúncio na internet. Faça isso, em 3 meses você vai estar irreconhecível. Ai, 8 semanas você vai colocar o shape. As pessoas não vão te conhecer. Mas deixa eu te dizer. O sangue de Jesus, a obra de Jesus, vai tornar você uma pessoa irreconhecível. Porque eles conheceram o homem violento, mas você não vai ser mais isso. Porque eles conheceram um homem miserável, mas você não é mais miserável. Porque eles conheceram um homem perdido, mas você não é mais perdido. E então eles vão dizer: você parece com aquele que eu conheci, mas não é mais aquele que eu conheci. E eu quero que você entenda isso hoje, pelo poder que há no nome de Jesus. Deus quer te tornar irreconhecível. Eu tenho orado a Deus, e eu tenho dito: eu quero ser um homem mudado. Quem quer ser uma pessoa mudada aqui? Acena para o céu. Quem quer ser uma pessoa mudada aqui? Acena para o céu. Eu quero ser mudado, Senhor. Eu quero ser mudado, Senhor. Faz assim comigo, ó. Vamos fazer um exercício. Junta as mãos assim, ó. O que isso representa? Que você é um prisioneiro. O que isso representa? Que você é um escravo. O que isso representa? Que os seus pecados, seus medos, suas incredulidades, seus vícios
seus costumes te aprisionaram. Seus traumas, sua cultura, suas emoções, seus históricos, suas manias te aprisionaram. Mas eu queria hoje aqui num ato profético dizer que você já não é mais escravo. Dizer que Jesus te comprou por um precioso sangue. Dizer que Jesus te tirou daquele lugar de trevas e escuridão. E dizer que Ele te trouxe para um lugar de luz e vida. Eu quero te dizer que hoje Jesus te fez livre para que você pudesse viver a plena liberdade na presença do Senhor. Por isso eu oro agora e aplico sobre a tua vida o sangue redentor de Jesus. O sangue derramado na cruz quebrou toda a cadeia e toda a maldição. E se você puder fechar os seus olhos e orar comigo, em nome de Jesus eu oro agora e digo: Senhor Jesus, quebra as cadeias. Senhor Jesus, rompe os laços. Senhor Jesus, desfaz a escravidão do pecado. Senhor Jesus, traz liberdade ao seu povo por meio do sangue da obra da cruz, pois para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Portanto eu declaro agora que o inferno e o pecado, a maldição e a condenação está quebrada pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Levante a mão junta e quando eu disser seja liberto, quebre essa corrente. Quando eu disser seja liberto, rompa com esta cadeia. Pois eu digo, pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus, seja liberto. Seja livre. Seja livre. Vai viver o que Deus tem para a sua vida. Vai viver o que Deus tem para você. Oh, vamos adorar. Se quiser me encontrar no meu passado, não estou lá. Se quiser me encontrar no meu passado, Ele apagou. Uma superação escrita, uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Oh, eu declaro isso sobre a tua vida. Cativeiros e opressões estão sendo quebrados nesta noite. Raízes malignas estão sendo anuladas nestes dias. E eu declaro que você é livre pelo sangue de Jesus. Pois o sangue de Jesus tem poder de libertar o homem. Você não carrega a maldição da sua família. Você não carrega a maldição dos pecados. Você foi livre por meio da obra de Cristo Jesus. Misérias, tragédias, opressões, legalidades diabólicas estão sendo quebradas. Esta é uma noite de liberação. Ele pagou o preço, Ele tirou você de lá e Ele liberou você para a vida. Eu não sei se você pode crer nisso, mas a gente vai cantar de novo desde o começo. E eu quero que você coloque a tua voz nessa canção. E eu quero que você se deixe levar por essa declaração, porque essa é uma palavra profética para a tua vida hoje. Aleluia. Quem está pronto? Quem está pronto? Se quiser me encontrar no meu passado, eu não estou lá. Se quiser encontrar os meus pecados, Ele apagou. Aleluia. Uma superação escrita, uma carta viva. A cruz é a caneta e o sangue é a tinta. Uma carta viva, uma superação escrita, uma carta viva.
Ele. Mais forte para Ele. A redenção no sangue de Jesus é real. Feche teus olhos. Coloque duas mãos sobre o seu coração. Em nome de Jesus eu oro por aqueles que nesta noite precisam de um encontro com Deus. Espírito Santo, o trabalho é teu. Portanto, sopra suavemente neste lugar, para que vidas possam se reencontrar contigo. Homens e mulheres que foram resgatados na cruz e que hoje saem do mercado, saem da escravidão, para viver a plena liberdade que há em Cristo Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz o Senhor. O Senhor tem a verdadeira liberdade. E se você está aqui, essa liberdade só pode ser encontrada em Jesus e pela obra do seu sangue. Por isso eu queria que você, onde está agora, pudesse fazer comigo a oração mais importante. Eu te pergunto se você quer entregar sua vida a Jesus. Eu te pergunto se você quer viver a verdadeira liberdade em Jesus. Por isso eu quero te convidar, a você que hoje está aqui e deseja, sente que o Espírito Santo te chama. Entregue a sua vida a Jesus hoje. Converta-se a Ele, pois Ele tem uma obra nova para fazer contigo. Com as duas mãos no coração, eu quero te ajudar nessa primeira e mais importante oração da sua história de vida com Jesus. Repete comigo assim. E se no final fizer sentido, apenas concorde dizendo amém. Se você crê que Jesus é o Senhor de sua vida, diga amém. Se você crê que Ele morreu e ressuscitou pelos seus pecados, diga amém. Se você crê que Ele tem uma nova vida para você, diga amém. Então repita comigo e com a igreja esta oração dizendo: Senhor Jesus, eu te reconheço como meu Senhor e Salvador. E nesta noite me arrependo dos meus pecados e entrego a minha vida em tuas mãos. Eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, ressuscitou para me dar a vida eterna, e hoje me apresenta diante de Deus Pai. Pelo seu sangue eu fui comprado, pela sua obra eu fui resgatado, e neste lugar, pelo Evangelho, eu encontrei a liberdade. Eu rejeito e renuncio meu passado de pecado. Eu quebro agora as alianças, as consagrações, as religiões e as maldições, e recebo Jesus como única verdade que salva e liberta a minha vida. Eu invoco agora o nome de Jesus para a salvação, e abro o meu coração para o Espírito Santo fazer a sua obra e me dar uma nova vida. Espírito Santo, eu quero nascer de novo, nascer livre. Com seus olhos fechados, que o Espírito te abrace, que a boa mão de Deus esteja sobre a tua vida e que Ele complete a obra que começou em você. Se você crê que Jesus é o Senhor da sua vida, diga amém. Se você entrega a sua vida para Ele hoje, diga amém. Se você concorda com essa oração que acabamos de fazer, diga amém. Ouça com atenção. Se você fez essa oração pela primeira vez, é a primeira vez que você faz uma oração assim, você nunca fez uma oração assim antes. Quando eu contar até 3, você que fez essa oração pela primeira vez, no 3, vai levantar a sua mão mais alto que você puder. Se você tem frequentado a igreja, mas hoje os seus olhos se abriram, seu coração se aqueceu, e você entendeu que precisa fazer uma aliança com Jesus, quando eu contar até 3, você que hoje tomou sua decisão, vai levantar a sua mão mais alto que você puder, no 3. Se você se afastou dos caminhos do Senhor e precisa retornar,
pelo sangue de Jesus você vai retornar. Quando eu contar até 3, você vai levantar a sua mão mais alto que você puder. Se você fez essa oração pela primeira vez, se você hoje abriu o seu coração e tomou essa decisão, se você está voltando para Jesus hoje, quando eu contar até 3, levante sua mão e segure-a firme como um testemunho de fé. Eu conto. 1, 2, 3. Levante a mão. Quem fez essa oração pela primeira vez? Quem está aceitando Jesus? Quem está voltando? Fica com a mão levantada. Deus te abençoe. 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 Eu oro e abençoo você e sua família. É a oração mais importante da sua vida. Ele te buscou no mercado, Ele te tirou de lá. Você é livre em Cristo Jesus. Você que está com a mão levantada, faz o caminho que todo mundo um dia fez, que todo mundo aqui um dia fez. Sai do seu lugar e vem até a frente. Você que está com a mão levantada, eu quero te receber nessa nova estação da sua vida. Quem levantou a mão, sai do seu lugar e vem. Desce aí de cima, o pessoal da galeria sempre em oração. Você que levantou a mão, vem. Está vindo a primeira, a segunda, a terceira. Pede licença, está vindo o segundo ali, o terceiro. Vem, meu filho, desce, pessoal em oração. É seu dia hoje, moça. Aleluia. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Fica aqui, eu vou orar por vocês. Deus te abençoe, irmão. Tem mais gente, sai do teu lugar e vem. Talvez você está resistindo, lutando, mas é seu dia hoje. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Pessoal em cima em oração, pode vir, a gente está te esperando aqui. Deus te abençoe. Faz uma obra nessa família, Jesus. O sangue de Jesus tem poder para te libertar. Senhor, eu oro por essas vidas que estão vindo. Sejam visitadas pelo teu poder e abençoadas por tua presença. Senhor, eu oro por aqueles que estão em dúvida, mas eu creio que o amor do Senhor está sobre eles. Jesus, eu quero orar nesta hora e crer que o Senhor é poderoso para quebrar os cativeiros. O Senhor nos resgatou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos libertou. Pelo seu sangue somos livres e não somos escravos de nós mesmos e nem dos nossos desejos. Não somos escravos de maldições, de raízes passadas ou de erros que já foram. Senhor, em nome de Jesus, eu creio que diante deste altar, ao longo de todo o dia, dezenas e dezenas foram libertos. E estas pessoas hoje também recebem tua paz e tua verdade, para a glória do teu nome. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está aqui à frente, olhe para mim. Jesus está aqui e uma obra nova Ele começou na sua vida. Duas coisas são muito importantes, e a primeira delas é que você está em um novo começo, e nós queremos te ajudar nesse seu novo começo, para que você possa viver plenamente aquilo que Jesus tem para a sua vida. Portanto, a gente quer pegar o nome de vocês para continuar orando e dizer: vocês não estão sozinhos. E a segunda coisa que eu preciso te dizer é que todo mundo que está aqui já fez o caminho que vocês fizeram hoje, e todos nós encontramos essa liberdade em Cristo Jesus, e por isso a gente virou uma família para caminhar junto. E eu queria apresentar para vocês a sua família que vai caminhar com você. Vira aqui de costa para mim, ó. Essa aí, ó, olha lá para trás. É essa família aí. Recebe um abraço da igreja. Recebe um abraço do Senhor na sua vida. Recebe um abraço de Deus na sua vida. Deus vai curar a gente aqui hoje. Eu quero declarar sobre vocês, sobre sua casa, uma semana extraordinária. Eu quero declarar sobre vocês, sobre sua família, um tempo de poder e liberdade. E eu quero dizer que a sua semana seja uma semana cheia da visitação de Deus, cheia do amor de Deus, em Cristo Jesus. Vá em paz e que Deus te abençoe.